nossa atividade 4, que é o nosso segundo experimento. Esse arquivo você encontra ali no Classroom e ele apresenta resumidamente o que a gente vai fazer hoje. Então a gente vai obter os níveis de energia para uma molécula de água em uma situação inicial que ela vai ter aqui 90 graus de ângulo entre o oxigênio e hidrogênio e também 1 angstrom de ligação entre os átomos. Ali no Classroom você tem o link do arquivo da atividade 2.tar, que você vai fazer o download e vai levar até lá na sua conta no cluster por meio do SFTP. Daquela forma como nós já fizemos nas outras aulas, né? Nas aulas anteriores. E você vai descompactar ela tal como você fez lá na atividade anterior. Então eu não estou repetindo tudo aqui de novo porque esses passos já foram feitos. Bom, depois você vai rodar a simulação. Dentro do arquivo atividade 2.tar vai ter o input file já está montado lá dessa forma aqui, né? Você vai poder visualizar ele, eu já visualizo com vocês, e depois disso a gente vai fazer a simulação apenas otimizando a parte eletrônica, ou seja, usando a bandeira aqui, né, a flag Calculation SF. Como a gente viu lá na página do Expresso na semana passada, essa flag ela não otimiza a geometria, ela otimiza apenas a densidade de carga, apenas os elétrons. No final, então, a gente vai pegar a energia total do sistema. E também vamos ter acesso aos níveis de energia desta geometria aqui, que é uma geometria proposta por nós, né, hipotética para a molécula de água. E como a gente sabe, ela não tem 90 graus, né? Ela tem um ângulo de 104 graus. Bom, após isso, nós vamos usar aqui esse segundo input file, esse arquivo de entrada, que é para otimizar a geometria. Porque nós conseguimos obter a energia, né? Por meio da energia nós podemos obter as forças, ou seja, a gente consegue, como a força é o gradiente, né, do potencial, nós conseguimos calcular as forças que agem sobre os átomos. Então, pode minimizar essas forças, né, por meio desta linha de comando aqui, que a gente vai inserir no nosso arquivo de entrada. Então, a gente vai colocar calculation relax, que é o código para o Expresso, no qual ele vai mexer os átomos de acordo com as forças que atuam em cada um deles, né? Então ele vai minimizar as forças procurando um mínimo local de energia, ou procurando a força mínima, né, em cima desses átomos. Quando ele reduzir suficientemente as forças, segundo um critério que a gente vai inserir, né, na entrada, ele vai encerrar a conta. Depois de fazer essa conta, a gente vai visualizar a geometria da molécula de água após a otimização e vai pegar também a energia total e os níveis de energia. Então a gente vai conseguir fazer uma figura da geometria otimizada e também medir as propriedades ali de geometria, né? A distância de ligação e o ângulo, né, da molécula de água. E vamos comparar com a literatura. Eu coloquei aqui 2 artigos da literatura, aqui embaixo eles estão listados, né? Eu vejo aqui um artigo aqui é bem recente, né? Eu coloquei um artigo bem recente para mostrar que, enfim, é algo bastante atual aqui, né? Que a gente está fazendo. E também já um artigo mais clássico, né? Um artigo experimental, um artigo mais antigo, né? Onde é estudado aqui as propriedades experimentais da molécula de água. Então você vai poder comparar os dados que você vai obter na simulação com esses dados da literatura.
Lembrando que o 1 aqui é um artigo experimental e o 2 é um artigo também teórico. Então, você vai, no relatório, depois você vai ter que apresentar, né, esses dados e essa figura que você vai fazer. E também, como a gente fez na aula passada, você vai também fazer um gráfico dos níveis de energia, né? É similar ao que foi feito na aula passada. Você pode fazer um gráfico de antes e depois da otimização, tá? Para ver o que acontece. E também se vai medir ali o gap de energia entre os níveis desocupados e os ocupados, para ver se acontece alguma coisa com eles antes e depois da otimização. Ou seja, com o ângulo de 90 graus e com o ângulo ótimo de 104 graus, né, quanto muda o gap de energia? Isso a gente também vai conseguir tirar da simulação. E aqui eu coloquei uma atividade extra que a gente não vai fazer aqui na aula, as outras a gente vai fazer junto aqui, mas tem uma atividade extra que aí você vai ter que fazer por sua conta, né? Você vai tentar fazer sozinho depois, que é propor uma geometria para a molécula de água fixa com um ângulo de 180 graus, ou seja, ela vai estar alinhada em 180 graus como uma molécula de CO2, por exemplo. E aí você pode também obter esses dados de energia total e de gap, né, e verificar o que muda em relação ao resultado anterior, né, de 90 graus ou da geometria ótima. Então, nós vamos fazer aqui os passos essenciais aqui juntos, né, para que depois quem tiver online pode também ir fazendo junto, ou se não, depois você tenta com a gravação, né, repetir o passo a passo. Aqui tem os dados no Classroom, né? Acredito que você esteja vendo aqui na tela. Então você vai clicar aqui no link e vai conseguir fazer o download da atividade. Então eu vou fazer o download da atividade. Eu vou colocar ela inicialmente aqui no meu desktop, tá? Tá. Trouxe ela para o meu desktop. Perfeito. Aí vamos levar ela fazendo um SFTP lá para o cluster. Bom, quando você dá 2 cliques no mobile, vai abrir essa janela. Então você vem aqui e clica Start Local Terminal. E é isso que você vai ver. Tá? Se você digitar ls, né, tem aqui as coisas. Lembra que está no desktop, né? Então eu vou fazer assim, cd desktop. Tá? E Enter, vou para o desktop. Se eu digitar aqui pwd, eu vejo que eu estou no desktop. Se eu digitar ls, aparece tudo que eu tenho no meu desktop. E deve estar aqui em algum lugar a atividade 2. Está aqui, ó, atividade 2, tá? Então vamos levar ela lá para o cluster. Como é que a gente leva ela lá para o cluster? Lembra que a gente fez isso lá na atividade da aula anterior. Então, atividade 3, né? Vou abrir aqui a atividade 3 e vai estar ali justamente por essa linha aqui, né? Então, eu vou copiar ela e vou colar aqui. Lembra que você vai precisar trocar aqui e colocar o seu user, né? E no meu caso é user 16 o que eu estou usando. Você vai usar o seu. Então vamos lá. E aí ele não pediu senha porque eu cliquei aqui para memorizar a senha. Se ele pedir a senha, você digita a senha e digita Enter. E estamos lá no cluster. Então eu vou colocar aqui put, que é o código para colocar, né? Put colocar atividade 02 ou 2, não estou lembrado. Atividade 2, né? Atividade 2.tar lá. Digitei Enter e veja que ele fez o upload perfeitamente. Então, eu vou sair. Exit. Legal.
E agora eu vou conectar lá no cluster. SSH -P, minúsculo agora, né? Eu vou até lá, perfeito, conectou. Estou lá no cluster. Se eu digitar ls, estou aqui. Veja que apareceu aqui ó, o atividade 2.tar, que é o que a gente vai fazer hoje. Tá? Eu já tinha feito anteriormente atividade, por isso que tinha aqui atividade 2, mas eu vou remover esse diretório aqui, tá? Para fazer tudo junto com vocês agora. Então aqui tem o atividade 2.tar e nós vamos descompactar ele. Tar menos xvf atividade 2.tar. Você digita isso e digita Enter. Na hora que você fez isso, ele descompactou e listou os arquivos aqui. Eu vou digitar ls e veja que ele criou agora aqui ó, o atividade 2, o diretório atividade 2. Tá? Então eu vou aqui cd atividade 2 e vou entrar dentro desse diretório. Veja que tem todos esses arquivos aqui. Tem esses dois arquivos aqui, o H, PBE, VAN, AK, UPF, que é o arquivo de pseudopotencial do hidrogênio, e esse aqui é o arquivo de pseudopotencial para o oxigênio. Aqui tem o input file, o arquivo de entrada da simulação para a simulação da molécula de água, otimizando apenas a carga eletrônica. E esse aqui é o arquivo de entrada para otimizar a geometria. Eu já montei eles para vocês. E aqui está o script para a gente rodar na fila cada um deles. Tá? Bom, inicialmente então, vamos visualizar esse arquivo aqui. É o input scf.in. Eu vou fazer assim, cat, e vou jogar na tela o conteúdo do arquivo. Tá? Enter, eu joguei na tela o conteúdo do arquivo. Está aqui. Então, a entrada, ela segue o mesmo padrão daquilo que a gente fez na aula passada, só que agora é para uma molécula de água. Né? Veja que então aqui é Calculation SCF. Lembra que lá na página do Expresso, que a gente acessou na aula passada, esse é o código para não mover a estrutura, apenas para otimizar a carga eletrônica, otimizar os elétrons. Então, nesse cálculo, nós não vamos mexer na estrutura. Vamos apenas otimizar os elétrons, né? A carga eletrônica. Então, aqui tem os mesmos dados conforme nós vimos na aula passada, só que aqui hoje a gente vai estar fazendo com 3 átomos. Né? 3 átomos e são 2 tipos atômicos, ou seja, o oxigênio e o hidrogênio. E aqui a gente lista o tipo atômico, né, as espécies químicas, que é o oxigênio, com a massa atômica dele, e o arquivo no qual está o pseudopotencial do oxigênio, que é esse aqui. Né? E aqui também para o hidrogênio, a massa atômica e o arquivo do pseudopotencial. E aqui ó, está a geometria que a gente está propondo. Qual é essa geometria? Um átomo de oxigênio na coordenada 1, 1, 1 em unidade de Angstrom. E um hidrogênio em 2, 1, 1 e outro hidrogênio em 1, 2, 1. Tá? E essa geometria dessa molécula de água, ela está dentro de uma caixa que aqui a gente usou aqui, definiu a caixa computacional, ou seja, os vetores que definem a célula computacional, né? Aqui como 12 angstroms ao longo de x, 12 angstroms ao longo de y e 12 angstroms ao longo de z. Então esses aqui, ó, esse aqui é o primeiro vetor, esse aqui é o segundo vetor, esse aqui é o segundo vetor, e esse aqui é o terceiro vetor que define a caixa computacional. Ou seja, uma caixa computacional, uma célula unitária quadrada, né, com 12 angstroms de lado. Portanto, a nossa molécula de água vai estar solta, né, vai estar ali dentro de uma caixa com 12 angstroms de lado. Então, eu vou desenhar aqui o que a gente tem para que a gente consiga visualizar melhor. Então, temos aqui uma caixa
vem aqui. Aqui eu vou colocar X, aqui Y e aqui Z. Então, a nossa caixa computacional tem 12 angstroms de lado em X, 12 angstroms de lado em Y e 12 angstroms de lado em Z. Tá? Então, é essa caixa computacional que é o nosso, enfim, é o nosso universo. Né? E a molécula de água está aqui com oxigênio em 111 angstrom, ou seja, em 1 angstrom, ou seja, nessa posição aqui, né, está o oxigênio. Em 211 está o primeiro hidrogênio, ou seja, é 2 em X, ou seja, 1, 2 em X, 1 e 1, ou seja, está aqui o primeiro hidrogênio, tá? E o segundo hidrogênio está em 1, 2, 1, certo? Ou seja, ele está ao longo de Y. Então, está o 2 aqui, né? 1 e 1 para cima. Então, ele está aqui. Ou seja, essa é a nossa molécula de água, a geometria dela, né? Ou seja, ela está dentro dessa caixa, nessa posição. Ou seja, é uma molécula com 90 graus de angulação, com 1 angstrom entre o oxigênio e hidrogênio, e que ela está solta, né? Ela está ali dentro dessa caixa computacional com 12 angstroms de lado. Então, essa é a visualização que a gente poderia ter aqui que a gente montou aqui da estrutura. Pode copiar essa geometria, tá? E vamos criar um arquivo XYZ dela. Vou fazer isso usando o Notepad. Então, eu vou colocar aqui 3 átomos, né? Vou deixar uma linha em branco e vou colar aqui. Lembra que o formato aqui tem que ter o tipo atômico na primeira linha. Tá? Então, H é OHH. Ah, não, essa aqui, desculpa. Essa aqui é a caixa computacional, estou fazendo errado. A estrutura está aqui, né? Eu vou copiar a estrutura e vou colar aqui. Tá? Então, eu tenho 3 átomos, uma linha em branco, o tipo atômico e a geometria em angstrom. Tá? Então, eu venho aqui, vou salvar. Então, eu vou salvar ela aqui dentro de simulações, atividade 2, vou chamar aqui de H2O 90.xyz. Eu vou colocar aqui entre aspas, né, para manter o padrão XYZ, mas é um arquivo de texto. Perfeito. E aí, eu vou abrir aqui, eu poderia abrir o VMD. Se você instalou o VMD, você pode usar o VMD ou o Vesta. Né? O Vesta, lembrando que o Vesta não precisa ser instalado, né? Então, você pode usar ele sem precisar instalar, se você está no computador da universidade. Então, eu vou aqui em Open. E vou aqui em Simulações, né? A atividade 2, onde eu salvei o H2O 90 graus. E vou abrir. Então, eu estou dando um scroll, o botão do meio do mouse, eu estou rodando ele, né, para afastar um pouco. E veja que eu tenho aqui a nossa molécula, né? Certo. No nosso roteiro, vou voltar aqui no roteiro. Isso que eu estou fazendo com vocês é o passo a passo aqui, tá? E aí, você é pedido para você fazer ao final é pedido para você fazer uma figura da geometria. Para salvar a figura aqui, você pode, eu vou exportar a imagem, né? Você clica aqui, aí você pode exportar a imagem, por exemplo, aqui eu vou exportar como pode ser um JPEG, né? Beleza. Bom, o que é importante aqui é que você consegue, se você clicar aqui, você vai conseguir medir a distância e ver que, veja, é exatamente um angstrom que foi o que a gente colocou, exatamente, né? E também o ângulo, né, que é aquilo que a gente colocou também, que é 90 graus. Então, está aqui, né? Perfeito. Então, vou minimizar aqui. Vou minimizar aqui.
Então, aqui você tem o seu input file para fazer a conta sem mexer a estrutura, apenas otimizando a carga eletrônica, apenas otimizando os elétrons. Vamos fazer essa conta então. ls. Vamos fazer essa conta usando aqui o script.scf. Eu vou jogar ele na tela só para mostrar para você. Veja que aqui o job name vai aparecer H2O. E nós vamos fazer ela, né, por meio dessa linha de comando aqui, que já está digitado para você. SQE, né? SQE você vê o que tem na fila. Tem aqui algumas contas que algumas pessoas estão fazendo, perfeito? E aí você vai lançar na fila essa simulação. Então você vai fazer assim, sbatch script.sf.sh. Você vai fazer isso e veja que ele lançou na fila com um número aqui de identificação 233. Então você digita SQE e você vê aqui, tá aqui, né? User 16, sou eu. Tá aqui como tá na fila, né? Com o número 233. Só que veja que ele não está rodando ainda. Ele está pendente. Tá? Agora ele começou a rodar, tá? Tá aqui o status, R quer dizer running, né? Ele está rodando. Essa conta é rapidinha. Eu acredito que em breve ela deve terminar. O resultado vai estar sendo escrito aqui dentro do arquivo de texto output.sf.out. Se a gente quiser ver o que ele está escrevendo, é só jogar na tela o conteúdo do arquivo. Ver que ele está fazendo as iterações aqui, né? O ciclo autoconsistente. Que já andou mais um, né? Já está no ciclo 6. Ele vai fazendo isso até atingir a convergência quando a densidade eletrônica não altera mais. Então, ciclo 7, e assim ele está indo, tá? Então, a gente está fazendo a simulação e depois a gente vai tirar esses resultados aqui. Vamos ver se já acabou. Não. Bom, enquanto ele faz a simulação, a gente pode dar uma olhada dentro da outra entrada, que é o inputrelax.in. A única coisa que muda da anterior é esta linha aqui, né? Calculation, em vez de SF, agora a gente vai usar relax, tá? Que é o código para o Expresso otimizar a geometria de acordo com para minimizar as forças nos átomos. Então, a gente vai fazer aqui input relax para ver o conteúdo do arquivo. Veja que a estrutura não mudou em nada, é exatamente o mesmo arquivo, tá? O mesmo arquivo, porém aqui a gente colocou aqui, ó, calculation relax, que é o código para o Expresso, então, mover os átomos de acordo com o gradiente, né? Com o gradiente ali para minimizar as forças. Tá? O que é importante aqui agora é esta linha aqui, ó. Ou seja, nós vamos minimizar as forças que atuam nos átomos até que um critério de força seja atingido, ou seja, quando a força for menor que 0,0003 Rydberg por Bohr, a conta vai parar. Ou seja, quando a gente atingir uma força muito pequena nos átomos, a conta é considerada otimizada e a gente pode parar a conta. Ou seja, a gente não atinge força zero. Por quê? Porque, por exemplo, você tem um átomo aqui, tem um outro átomo aqui. Então, você faz um ciclo autoconsistente e daí você verifica que existe uma força, né? Por exemplo, de atração entre os átomos. Então, você move um pouco os átomos no sentido, né, de minimizar essa força. Daí você faz um novo ciclo autoconsistente e você vê
Qual é essa força? A força, por exemplo, reduziu um pouco. Aí você faz um outro passo, né, movendo um pouco mais os átomos, e verifica que a força reduziu ainda mais. Tá? Só que você vai, então, você tem aqui, né, você vai movendo no sentido aqui de minimizar, né, a energia, movendo na direção da menor força, mas você não necessariamente chega aqui no exato ponto de mínimo. Por quê? Porque se você faz um movimento de átomo aqui de um lado para o outro, eventualmente você pode ficar circulando apenas aqui de um ponto para o outro, perto do mínimo de energia. Então, quando você chega aqui muito próximo do mínimo, uma região aqui muito próximo do mínimo, você vai considerar a sua conta como convergida, né, para um dado critério. No nosso caso, a gente vai usar aqui 0,0003 Rydberg por Bohr. Rydberg por Bohr é a unidade de energia por comprimento, que é justamente força, né? Força, é uma unidade de força. É a unidade que o expresso usa. Então, a gente tem que usar ela. Esse aqui é um critério, enfim, nós podemos reduzir ele mais, né, ou colocar um pouquinho a mais, mas um critério desse aqui já é suficiente, né, para dar um resultado bastante preciso para essa simulação. Tá? Então é isso aí. SQI para ver a fila, vê que já saiu da fila a nossa conta. Então, ele já escreveu o resultado aqui. Eu vou dar aqui cat.out.sf e vou jogar na tela. Vamos ver aqui, né? Job done, quer dizer que acabou a conta. Se você vir aqui, você vê aqui na saída do expresso, você vê aqui ele joga para você as forças que estão agindo nos átomos. No átomo 1, no átomo 2 e no átomo 3, tá? Então você vê que tem forças relativamente mais altas do que aquele critério que a gente colocou. Por quê? Porque nessa conta aqui a gente não está otimizando a geometria, né? Então ele mantém os átomos fixos, mas vê que tem uma força assim atuando nos átomos, tá? O que a gente está interessado aqui é na energia total, tá? Energia total, esse dado aqui é muito importante para nós. Veja que aqui, ó, ele joga para nós o nível mais alto ocupado, né, highest occupied, está em inglês, e o menor desocupado, ou seja, menos 7 e menos 1,18. Ou seja, a diferença entre esse e esse é o gap de energia para esse sistema. Tá? E agora, então, e vamos fazer aqui o cálculo otimizando a geometria. Eu também já montei para você essa entrada, né, que é o inputrelax.in. A gente acabou de olhar. Tá? E vamos otimizar essa geometria até que esse critério aqui seja atingido. Então, para isso a gente vai usar esse script aqui, o script relax.sh, tá? Que vai rodar a conta e vai jogar a saída aqui no output relax. Tá? Então, sbatch script relax.sh. Enter, job 234. Tá? Então, sql, vê que ele está aqui na fila, né? Ele está esperando para entrar na fila. Veja que ele começou a rodar aqui, né? Está rodando já 6 segundos. Número 234. Bom, e agora eu vou jogar na tela aqui a saída output relax, que ele está escrevendo dentro desse arquivo a saída. Tá? Vamos ver que ele está fazendo os passos autoconsistentes, né? Seguindo o ciclo autoconsistente de Conchamp. Ele está fazendo. Vamos esperar um pouquinho ele fazer
a conta para a gente ver o resultado. Enquanto isso, eu vou voltar aqui no roteiro. Então, o que você vai ter que tirar desse cálculo é parecido com outro, né? Então, você vai ter que ter agora, além da energia total e dos níveis de energia, você vai ter a geometria da molécula agora otimizada, ou seja, minimizada as forças, né? Você vai ter a energia total e os níveis de energia. Então, o que está sendo pedido para você fazer depois é uma figura da molécula de água, né? Agora nessa estrutura otimizada. Também você vai medir a distância de ligação e o ângulo. E vai comparar os dados com a literatura. Você no relatório você pode apresentar a diferença, né? Seria a incerteza, né, em relação ao dado experimental em porcentagem, né? E também você vai comparar a energia total antes e depois de otimizar, ou seja, vai comparar a energia total com 90 graus, né, entre os átomos, né, e também agora com a estrutura otimizada. E a gente vai ver aqui qual que é o mais estável, ou seja, a molécula de água é mais estável, né, em 90 ou em 104 graus. A gente vai ver que em 104 graus é o valor de menor energia. E também é pedido para você fazer um gráfico dos níveis de energia antes e depois da otimização. Então, a gente quer ver o que, que acontece com o gap, né? Ou seja, uma molécula de água hipotética com 90 graus, né? Como é que é o gap dela? É isso que a gente vai e comparar com o resultado de 104 graus. Então, você vai... aqui tem, né, resumidamente, isso que você vai estar fazendo hoje, né? Só esse aqui que a gente não vai fazer, que você pode fazer por você mesmo depois, né? Comparar com esse resultado de 180 graus. Vamos só dar uma olhadinha aqui na simulação, como é que ela está indo. Aqui. Então eu vou mostrar para você aqui. Veja que aqui era o que estava sendo mostrado antes. Aqui é os passos autoconsistentes de Colchan, né? 7, 9. Quando ele atingiu o critério de convergência, tá? Ele encerra o ciclo autoconsistente, apresenta aqui os níveis de energia, o gap, certo? A energia total, perfeito. E aí ele calcula as forças que estão agindo nos átomos. Então ele achou aqui as forças, né? As forças estão razoavelmente elevadas. Então ele vai mover os átomos no sentido de minimizar essa força. Então ele vem e move os átomos de acordo com aquelas forças, né? E tem aqui a nova geometria dado um movimento, ou seja, ele mexe um pouquinho o átomo na direção de minimizar a força. Então, está aqui a nova geometria que ele propôs, segundo para minimizar aquelas forças. Dada essa geometria, ele vem aqui e começa a fazer um novo ciclo autoconsistente de Conchamp. Para agora, dada essa nova geometria, ele achar a densidade eletrônica, né, ótima para essa nova geometria. E assim ele está fazendo um novo, está minimizando, né, a carga eletrônica, né, minimizando a carga eletrônica, ou seja, achando o estado fundamental dos elétrons para essa nova geometria. Ele vai ficar fazendo esse ciclo até que as forças estejam dentro do critério e também a densidade eletrônica esteja dentro do critério estabelecido. Então você vê que é uma conta que vai demorar um pouquinho mais até que ele ache esse mínimo. Enquanto ele está fazendo a conta, eu vou voltar aqui para o nosso Classroom e vou mostrar para você aqui, né? Tem os dados, né? O atividade TAR, o atividade PDF e aqui tem dois artigos da literatura, o artigo teórico e o artigo experimental. Então esse é um artigo que apresenta aqui os dados experimentais, né? Para a molécula de água. Ele está em inglês, você pode estar lendo ele, né? Ou traduzir, né? Conforme você achar melhor, conforme você tiver familiaridade com o inglês, né? E o que é importante para nós, então, né? É o ângulo aqui, né? É a distância, né?
aqui é o ângulo de ligação, o ângulo da ligação, né? Então você vai poder estar comparando com os dados aqui experimentais desse artigo aqui. Tem também o segundo artigo que eu coloquei para você. Eu coloquei ele porque ele é um artigo bem recente, né? De janeiro desse ano. Tá vendo? De 28 de janeiro de 2020, ele foi publicado. Então, é um artigo que apresenta alguns dados, também faz uma revisão da literatura, apresenta aqui uma revisão, né, das distâncias de ligação e do ângulo experimental da molécula de água. Aqui, né, faz uma revisão da literatura. E aqui ele apresenta justamente uma variação, né, do ângulo da molécula de água e quanto varia em energia, né? Ou seja, ele está levantando aqui uma propriedade mecânica, né, da molécula de água. Ou seja, ele está variando o ângulo e está calculando essa energia, o quanto varia em energia, que é basicamente o que a gente está fazendo, só que nós estamos aqui, vamos obter o mínimo e também vamos obter aqui para 90 graus, né? Que é um valor que ele não chegou a ter, né? Que ele foi aqui até 93,2, né? Perto aqui. E aí segue o artigo, né, com outras informações. E aqui ele até calcula, faz simulações envolvendo a interação dessas moléculas de água com outras moléculas, né? Segue. Então, para nossa comparação, né, nós vamos estar comparando os valores aqui ótimos, né, de geometria que ele obteve. Mas, enfim, você pode estar lendo todo o artigo aqui, né, para seu conhecimento. Mas o que nós vamos estar comparando, né, é os dados aqui de geometria, né, de ângulo, que é o ângulo experimental, né, e o ângulo teórico que ele reporta. Vamos ver como está a nossa molécula de água. Veja que a conta terminou. Demorou 6 minutos, né? E eu vou lançar aqui na tela o anterior, que é o SF, para você ver que ele tinha demorado quase 2 minutos. Agora, otimizando a geometria, ele demorou mais que 6 minutos. Ou seja, uma conta um pouco mais demorada, justamente porque ele foi, né, mexendo a geometria e calculando a cada passo o ciclo autoconsistente. Então, ele foi fazendo isso, né? Ele foi gerando uma nova geometria para minimizar as forças, e a cada nova geometria ele segue o ciclo autoconsistente de Conchamp para minimizar a densidade eletrônica. Ele vai fazendo isso quando ele atinge o critério de convergência, né? Aí ele apresenta aqui novamente os níveis de energia, as bandas, né, do sistema, no caso aqui os níveis, porque é uma molécula, e aqui o mais alto nível ocupado e o menor nível desocupado. A diferença entre esses dois é o gap de energia, certo? Que é o que a gente quer saber. E também aqui ele apresenta a energia total, e aqui ele apresenta as forças que agem nos átomos. Veja que todas as forças estão abaixo do critério que a gente colocou. Qual que era o critério? 0,0003. E veja que ele atingiu o critério, porque estão todas elas abaixo daquele valor. Então, ele atingiu o critério de convergência. Na hora que ele atingiu o critério de convergência, ele diz, né, foi atingido, né, a energia final, a energia total final é essa, e as coordenadas que minimizam as forças é essa aqui. Então, o que a gente vai fazer? Vai vir aqui, copy, notepad, e vou colar aqui essa geometria. Então, eu venho aqui, Save As, eu vou salvar como H2O
OPT, vou salvar aqui entre aspas, vou vir aqui no meu Vesta, vou abrir aqui uma nova Open, né? Open, H2O OPT, vou carregar ela. Você está vendo aqui a nossa geometria? Vou medir a distância desse hidrogênio para esse oxigênio. Está vendo aqui o resultado? 0,97137 angstrom, tá? Você vai copiar esse resultado que você vai ter que colocar no seu relatório. Desse aqui para esse aqui, veja, né, que é o mesmo resultado, tá? E aí você vai vir aqui e vai medir o ângulo, tá? Ângulo deste para este para este. Ângulo de 104 graus, 4391, né? Graus e minutos, certo? E é esse valor e esse aqui da geometria que você vai estar comparando com a literatura. Vamos ver aqui o artigo experimental. Cento e 104,29, né? 104 graus, 29 minutos. Então, o nosso aqui deu 104,4391. Então, você vai calcular a incerteza, né, o erro percentual com relação a esses dois, ou seja, da teoria com o experimento. Você faz isso também para a distância de ligação, e você também vem aqui e você vai calcular esses dados em relação aqui ao cálculo teórico que esse outro artigo aqui apresenta. Tá aqui, né? Você pega aqui a distância de ligação, 104,52 da referência, né, que não é o artigo dele, e aqui do dele, né, que é 104,4. Então, você calcula o erro percentual em relação a esse resultado que você obteve. Então, você copia isso aqui e coloca lá no seu relatório. Aqui você também vai ter que colocar, o relatório pede para você colocar uma figura, né, dessa molécula otimizada. Então, você vem aqui e vai exportar como uma imagem, né? Já está outra, né? Agora você vai exportar essa aqui como uma imagem. Ok. Gerei uma imagem que vai compor o seu relatório. O que pedia mais? Pedia para você ver o ângulo, né? Comparar com a literatura, ok. Fazer uma figura, né? Antes e depois da otimização, já fizemos com o Vesta. Fazer um gráfico dos níveis de energia antes e depois da otimização. Você vai fazer isso da mesma forma como você fez o anterior, né? Eu vou direto para esse passo 5, que é comparar a energia total do sistema antes e depois da otimização. Como é que é isso? Esse aqui, otimizando, a energia total é esse valor aqui, 34,3338, tá? Segue. Eu vou jogar aqui na tela o resultado do outro cálculo. Ou seja, sem otimizar a geometria, a energia total é 34,32716,454, né? Ou seja, veja que esse valor aqui é maior, né? Menos 34,32. Se você pegar aqui a calculadora, vamos fazer aqui. Eu vou pegar o anterior. Otimizado, né? Então é 34,3384,035,441.
Vou fazer menos o valor dele sem otimizar, que é esse aqui. Menos 34,32716454 igual. Então, veja que o sistema com a geometria com 90 graus, ele é 0,03324, assim segue, elétrons, não, aqui eletronvolts não, aqui é Rydberg, né? Ele é 0,03, aproximadamente 0,03 Rydberg, menos estável que a molécula com a geometria otimizada. Tá? Então, a geometria otimizada, ela é, enfim, mais estável, né? Que é essa geometria hipotética, né? Com ela a 90 graus. E aqui você tem o gap de energia, para esse caso aqui, que é o caso não otimizado. Você vem aqui, você pode fazer, então, calcular aqui o gap de energia, que é a diferença entre esses dois valores. 7,1722 menos 1,1839. Então, para esse caso aqui, dela não otimizada, vou copiar aqui, né? Eu vou armazenar ele aqui apenas para nosso arquivo, né? Esse aqui é o gap, né? De energia da molécula não otimizada. Vou voltar aqui. E da molécula otimizada, vamos pegar ele aqui. Aqui, né? Então, vamos vir aqui na calculadora, vamos pegar aqui. 7,1559 menos 1,0484. O gap agora é 6,1 aproximadamente. Vou copiar e vou colar aqui, né, para nosso arquivo. Ou seja, o gap dele, quando ele está com a geometria otimizada, está em 6,1. E com a geometria não otimizada, é 5,9883 elétron-volt. Então, vamos pegar esse valor aqui, né? É 6,1075 menos 5,9883. Ou seja, o gap de energia aumenta 0,12 aproximadamente, né, elétron-volt, com a geometria no ângulo, né, ótimo de 104,4 graus. Por outro lado, se a geometria está com um ângulo menor, o ângulo está mais fechado, o gap reduz. Interessante, né? Interessante. Você pode, inclusive, pesquisar na literatura, esse é um artigo teórico, se ele comenta algo em relação a qual é a variação do gap em função do ângulo. Porque aqui, veja, ele obteve a propriedade mecânica, né? Ou seja, a energia em função do ângulo. É a rigidez, né, da molécula de água para você para ter esse ângulo torcido. Esse é o que ele está apresentando. Você pode, a seu critério, né, pesquisar se é apresentado nesse artigo ou em algum outro da literatura o gap de energia em função do ângulo. Né? Isso eu vou deixar aí de tema de casa para vocês fazerem. Tá? Eu não coloquei, essa é uma pergunta que eu coloquei aqui de tema de casa, ela não está na avaliação, né, porque ela não está no roteiro. Né? No roteiro acaba aqui no passo 6. Né? Se vocês quiserem, né, pode verificar se existe na literatura o gap em função do ângulo ou se esse cálculo que a gente fez é o primeiro cálculo, né, nesse sentido. Se é um resultado original ou não. Né? Então você pode estar vendo isso.